Você percebe que suas axilas estão sempre molhadas, mesmo quando não está calor? Precisa trocar de roupa várias vezes ao dia porque a blusa fica encharcada? Sente vergonha de levantar os braços em público por causa das manchas de suor? Se você está passando por isso, preste muita atenção no que vou explicar agora, porque esse suor excessivo pode estar sinalizando duas condições diferentes que precisam de abordagens completamente distintas. Na maioria das vezes, quando alguém sua demais nas axilas, estamos falando de uma condição chamada hiperidrose primária. Isso acontece em cerca de 80 a 90% dos casos de suor excessivo localizado. A hiperidrose primária é causada por uma hiperatividade do sistema nervoso que controla as glândulas de suor. É como se o termostato do seu corpo estivesse desregulado, mandando sinais para produzir suor mesmo quando não há necessidade de resfriar o corpo. Pesquisas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos mostram que a hiperidrose afeta aproximadamente 5% da população mundial, e as axilas são uma das áreas mais afetadas, junto com as mãos, os pés e o rosto. Essas são justamente as regiões do corpo que respondem mais ao suor emocional, aquele que aparece quando você fica nervoso ou ansioso. Agora, aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Existe uma diferença enorme entre hiperidrose primária e hiperidrose secundária. A primária é aquela que acontece sem uma causa médica específica, geralmente começa na adolescência ou no início da vida adulta e afeta áreas específicas do corpo. Já a secundária é um sintoma de outra condição de saúde, e é aqui que a tireoide entra na história. Quando a tireoide está trabalhando demais, produzindo hormônios em excesso, uma condição chamada hipertireoidismo, seu metabolismo acelera como se você tivesse pisado no acelerador do corpo. Imagine uma fábrica que de repente começa a funcionar no dobro da velocidade. Tudo fica mais rápido, o coração bate mais forte, você queima calorias mais rapidamente, fica mais agitado e sim, sua produtividade de suor aumenta significativamente. Segundo estudos da Clínica Mayo e da Universidade Johns Hopkins, o hipertireoidismo causa suor generalizado, não apenas nas axilas. É diferente da hiperidrose primária. Quando o problema é a tireoide, você geralmente sua pelo corpo todo, sente calor o tempo inteiro, mesmo quando outras pessoas estão com frio, e esse suor vem acompanhado de outros sinais importantes. Preste atenção nestes sintomas que acompanham o hipertireoidismo. Perda de peso sem estar fazendo dieta, mesmo comendo normalmente, ou até mais que o habitual. Coração acelerado ou batimentos irregulares. Aquela sensação de que o coração está disparado. Nervosismo constante, ansiedade, dificuldade para ficar parado. Tremores nas mãos, especialmente quando você estende os braços. Dificuldade para dormir. Insônia frequente. Aumento da frequência intestinal. E um detalhe importante para quem tem mais de 50 anos. Em pessoas mais velhas, o hipertireoidismo pode se manifestar de forma diferente, com menos sintomas óbvios de agitação e mais problemas cardiovasculares, como falta de ar e ritmo cardíaco irregular. Agora vem uma informação que pode surpreender você. Existe também o hipotireoidismo, quando a tireoide trabalha devagar demais. E embora seja menos comum, algumas pessoas com hipotireoidismo também podem ter episódios de suor, especialmente suores noturnos. Isso acontece porque quando a tireoide não funciona direito, todo o sistema de regulação de temperatura do corpo fica comprometido. É como se o termostato estivesse quebrado, às vezes mandando sinais errados. Então, como você diferencia se o seu suor excessivo é hiperidrose primária ou um problema de tireoide? Aqui estão os sinais práticos. Se o suor é localizado principalmente nas axilas, mãos, pés ou rosto, se começou quando você era mais jovem, se acontece mesmo quando você está calmo e em ambiente fresco, e se não há outros sintomas significativos, provavelmente é hiperidrose primária. Por outro lado, se o suor é generalizado pelo corpo todo, se começou de repente na vida adulta ou depois dos 50 anos, se vem acompanhado de perda de peso, coração acelerado, nervosismo, tremores,
ou mudanças no ritmo intestinal. Então você precisa investigar a tireoide com urgência. Um simples exame de sangue que mede os hormônios tireoidianos pode esclarecer isso rapidamente. Mas aqui está o mais interessante. Independente da causa, existem abordagens que podem ajudar a controlar o suor excessivo enquanto você investiga ou trata a causa raiz. Vou explicar algumas estratégias baseadas em evidências científicas que podem fazer diferença real no seu dia a dia. Para a hiperidrose primária, o tratamento de primeira linha recomendado por dermatologistas é o uso de antitranspirantes com cloreto de alumínio, em concentrações mais altas que os desodorantes comuns. Estudos publicados no periódico científico da Academia Americana de Dermatologia mostram que antitranspirantes com 15 a 20% de cloreto de alumínio podem reduzir significativamente a produção de suor quando aplicados corretamente. A técnica correta de aplicação faz toda a diferença. Você deve aplicar o produto à noite, antes de dormir, na pele completamente seca. Por que à noite? Porque durante o sono você sua menos, e isso permite que o cloreto de alumínio penetre nos ductos das glândulas sudoríparas e forme tampões temporários que bloqueiam a liberação do suor. Pela manhã, você lava normalmente e pode usar seu desodorante comum. Faça isso por 3 a 5 noites seguidas. Depois, mantenha apenas 2 a 3 vezes por semana. Agora, se você prefere abordagens mais naturais ou quer complementar o tratamento, existe uma erva que tem evidências científicas interessantes: a sálvia. Pesquisadores da Universidade de Berna, na Suíça, conduziram um estudo com mulheres na menopausa que sofriam de suores intensos e ondas de calor. Elas tomaram extrato de sálvia diariamente e, após 8 semanas, 20 das 30 participantes tiveram eliminação completa dos suores e as outras 10 apresentaram melhora significativa. A sálvia, cujo nome científico é Salvia officinalis, contém compostos que parecem modular a atividade do sistema nervoso autônomo, aquele que controla as glândulas de suor. Embora os estudos tenham focado principalmente em suores relacionados à menopausa, a tradição de uso da sálvia para controlar suor excessivo existe há séculos em várias culturas e agora a ciência está começando a validar esse conhecimento. Se você quiser experimentar, pode preparar um chá de sálvia, usando uma colher de sopa de folhas secas de sálvia para cada xícara de água fervente. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe e beba morno. A recomendação tradicional é tomar 2 xícaras por dia, uma pela manhã e outra à tarde. Importante: gestantes não devem usar sálvia em quantidades medicinais, e se você toma medicamentos para diabetes ou pressão, converse com seu médico antes, pois a sálvia pode interagir com esses tratamentos. Além disso, alguns ajustes no estilo de vida podem fazer diferença real. Evite alimentos e bebidas que estimulam a produção de suor, cafeína presente em café, chá preto e refrigerantes, alimentos muito picantes ou condimentados, bebidas alcoólicas e alimentos muito quentes. Prefira refeições em temperatura morna ou fria quando o suor for um problema. Use roupas de tecidos naturais como algodão e linho, que permitem que a pele respire melhor. Tecidos sintéticos como poliéster prendem o calor e a umidade, piorando a situação. Roupas em camadas também ajudam, porque você pode remover uma peça se começar a sentir calor. Técnicas de controle de estresse e ansiedade são fundamentais, especialmente para a hiperidrose primária, já que o suor emocional é um componente importante. Respiração profunda e lenta, meditação, caminhadas regulares. Todas essas práticas ajudam a acalmar o sistema nervoso e reduzir os episódios de suor. Agora, voltando à questão da tireoide. Se você identificou que tem sintomas além do suor excessivo, especialmente perda de peso inexplicada, coração acelerado, tremores ou nervosismo constante, não tente resolver isso apenas com medidas para controlar o suor. Você precisa de avaliação médica urgente para dosar os hormônios tireoidianos.
O hipertireoidismo não tratado pode levar a complicações sérias, especialmente em pessoas acima de 50 anos. Problemas cardíacos como fibrilação atrial, uma arritmia perigosa, osteoporose acelerada e, em casos raros, uma condição chamada tempestade tireoidiana, que é uma emergência médica. Por isso, se há suspeita de problema na tireoide, o acompanhamento médico não é opcional, é essencial. O tratamento do hipertireoidismo geralmente envolve medicamentos que reduzem a produção de hormônios tireoidianos e, em alguns casos, iodo radioativo ou cirurgia. Quando a tireoide volta a funcionar normalmente, o suor excessivo desaparece naturalmente, porque você está tratando a causa raiz, não apenas o sintoma. Existe também uma situação menos comum, mas que vale mencionar. Algumas pessoas desenvolvem suor excessivo como efeito colateral de medicamentos. Antidepressivos, especialmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, alguns medicamentos para pressão alta e até hormônios usados em terapias de reposição podem aumentar a produção de suor. Se você começou a suar mais depois de iniciar um medicamento novo, converse com seu médico sobre alternativas. Para quem tem hiperidrose primária severa, que não responde a antitranspirantes, existem outras opções médicas. Aplicações de toxina botulínica, conhecida como Botox, diretamente nas axilas podem bloquear os sinais nervosos que estimulam as glândulas de suor. O efeito dura de 4 a 6 meses, e estudos mostram taxa de satisfação acima de 80% entre os pacientes. Outra opção é a iontoforese, um tratamento que usa corrente elétrica fraca aplicada através da água para reduzir temporariamente a atividade das glândulas sudoríparas. É especialmente eficaz para mãos e pés, mas também pode ser usado nas axilas. Requer sessões regulares, mas muitas pessoas conseguem controlar bem o suor com esse método. Em casos extremos e resistentes a todos os tratamentos, existe a simpatectomia torácica, uma cirurgia que interrompe os sinais nervosos para as glândulas de suor. No entanto, essa é considerada a última opção, porque pode causar um efeito colateral chamado suor compensatório, onde você para de suar na área tratada, mas começa a suar excessivamente em outras partes do corpo. Agora, deixe eu resumir os pontos mais importantes para você. Suor excessivo nas axilas geralmente é hiperidrose primária, uma condição benigna mas incômoda causada por hiperatividade do sistema nervoso. Isso afeta cerca de 5% da população e pode ser controlado com antitranspirantes específicos, mudanças no estilo de vida e, em casos mais severos, tratamentos médicos como Botox ou iontoforese. No entanto, se o suor é generalizado e vem acompanhado de perda de peso, coração acelerado, nervosismo, tremores ou mudanças intestinais, você precisa investigar a tireoide imediatamente. Hipertireoidismo é uma condição séria que requer tratamento médico, mas quando tratada adequadamente, todos os sintomas, incluindo o suor excessivo, desaparecem. A sálvia pode ser uma aliada natural para ajudar a controlar o suor, com evidências científicas especialmente para suores relacionados a mudanças hormonais. Prepare o chá com uma colher de sopa de folhas secas para cada xícara de água. Tome 2 xícaras por dia, mas sempre respeitando as contraindicações. Evite gatilhos alimentares como cafeína, álcool, comidas picantes e muito quentes. Use roupas de tecidos naturais. Pratique técnicas de controle de estresse. E aplique antitranspirantes com cloreto de alumínio à noite, na pele seca, para obter melhores resultados. Lembre-se sempre: hiperidrose primária é um incômodo que pode ser gerenciado, mas problemas de tireoide são condições médicas que exigem diagnóstico e tratamento adequados. Se você tem dúvidas sobre qual é o seu caso, um exame simples de sangue para medir os hormônios tireoidianos pode esclarecer rapidamente. Não deixe o suor excessivo roubar sua qualidade de vida e sua confiança. Existem soluções eficazes disponíveis, seja para hiperidrose primária ou para problemas de tireoide.
O primeiro passo é entender o que está acontecendo no seu corpo. E agora você tem as informações necessárias para buscar a ajuda certa. Se você conhece alguém que sofre com suor excessivo e se sente constrangido por isso, compartilhe essas informações. Muitas pessoas não sabem que existem tratamentos eficazes e continuam sofrendo em silêncio. Vamos espalhar esse conhecimento e ajudar mais pessoas a recuperarem sua confiança e bem-estar. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem.